Eu sou Rita Maia, professora de artes do Centro de Ensino Fundamental 1 de Planaltina, uma escola pública do Distrito Federal. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre a origem do teatro grego. As primeiras manifestações dramáticas nas sociedades pré-históricas possivelmente se deram em forma de rituais, utilizando a música, a dança e as expressões corporais. Eles acreditavam que essas representações faziam com que eles adquirissem poderes sobrenaturais que controlavam os meios necessários para a sobrevivência, buscando a fertilidade, o sucesso da caça, a vitória das batalhas, que eram fundamentais para a preservação da espécie. As manifestações dramáticas, elas foram evoluindo e floresceram em diferentes civilizações e de variadas formas. Mas hoje nós vamos falar sobre o teatro grego, porque o teatro ocidental, ele tem a sua origem na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, os gregos acreditavam em mitologias. Mitologia são histórias narradas, narrativas, que explicava a sua existência, que explicava os seus sentimentos, explicava a origem das coisas. Na mitologia grega, existia um deus que se chamava Zeus. Ele era o pai supremo dos deuses, governante do Monte Olimpo, que era a morada dos deuses. Mas e por que eu estou falando de mitologia, de Zeus? O que isso tem a ver com teatro? Porque agora eu vou contar uma história mitológica de um filho de Zeus, que chama Dioniso, que tem uma relação direta com a origem do teatro grego. Como as mitologias são histórias inventadas, elas apresentam várias versões. Vou contar aqui uma das versões. Zeus, o grande governante do Olimpo, embora fosse casado com a deusa Hera, se disfarçou de mortal e seduziu e engravidou a princesa Semele. Hera, a esposa de Zeus, morrendo de ciúmes ao ver o divino esposo apaixonado por uma mortal, armou uma cilada fatal e, fazendo-se passar por uma velhinha: Minha filha, peça a Zeus como prova de amor que ele se mostre a você, tal como ele é no Olimpo, ao lado da sua esposa Hera. Assim você terá certeza de não ter sido enganada por um impostor. Zeus nunca se mostrava para nenhum mortal na sua forma divina. Semele assim fez. Pediu ao seu amado uma prova de amor. E como prova de amor, Zeus atendeu ao pedido da sua amada. Embora ele imaginasse o que poderia acontecer, mas inebriado pelo desejo de agradar a sua amada, ele se revelou em toda a sua potência, resplandecendo em relâmpagos. Semele virou pó. Não suportou o esplendor e todo o brilho de Zeus. Tudo o que ele pôde fazer foi salvar o bebê, retirando-o do ventre de Semele. Zeus abriu a sua própria coxa e nela colocou a criança. Depois fechou-a com grampos de ouro. Quando Zeus deu à luz ao semideus, entregou-o ao deus Hermes, para que o levasse para bem longe, para proteger o jovem deus da fúria ciumenta de Hera. Mas antes que Hermes o levasse para Nisa, uma cidade numa montanha muito distante, Zeus deu a Dioniso o poder de se transformar em qualquer coisa que ele quisesse. Assim, ele poderia criar disfarces e se proteger. O menino Deus foi criado na montanha pelas ninfas do lugar. Durante a infância, aprendeu a fazer vinho das uvas.
E desta forma, ele assumiu o papel de revelar aos mortais os segredos do cultivo da videira. Tornando-se adulto, o deus Dioniso partiu para a Grécia. Levou consigo um cortejo de fiéis, os sátiros, que são figuras mitológicas metade homem, metade bode, e as bacantes, as ninfas adoradoras do deus. Vestindo peles de animais e armados de bastões adornados com era, eles dançavam e cantavam alegres, ao som de tamborins e flautas. Por isso Dioniso era para os gregos o deus da alegria, do prazer, da festa, do vinho, da fertilidade e da procriação. Sua fama como deus do vinho e do prazer rendeu-lhe vários festivais. Em homenagem ao deus Dioniso, os gregos faziam as dionisíacas, uma das festas mais importantes da Grécia Antiga. Os festivais dionisíacos aconteciam sempre na primavera, na época da colheita. Nesses festivais, os gregos dançavam, se fantasiavam, usavam máscaras e cantavam hinos em louvor ao deus Dioniso. Esses hinos se chamavam ditirambos. Essas festas duravam dias e eram rituais sagrados, com cortejos, procissões e recitais poéticos. Um belo dia, um jovem que participava desses rituais sagrados em louvor ao deus do vinho, Dioniso, ele ousou vestir uma máscara adornada por cachos de uvas, subiu em um tablado em praça pública e disse: "Eu sou Dioniso." Ação que provocou espanto pela coragem. Esse foi Téspis. Nasce assim o ator. Téspis foi considerado o primeiro ator do teatro grego. A história relata que Téspis viajou pela Grécia em uma carroça que era, ao mesmo tempo, o palco para suas representações teatrais. Bem, pessoal, ainda temos muito que se falar sobre o teatro na Grécia Antiga, mas por hoje é só. Um beijo e até a próxima!